Então, galerinha, seja bem-vindo aí à nossa primeira videoaula do curso de HTML e CSS do básico ao avançado, onde de fato partiremos para a prática para entender o que é o HTML e para que serve o HTML. Então, sem muita enrolação, vamos lá. O que acontece? Eu estou com esse website. Esse website ele é desenvolvido em HTML e CSS. E para entendermos o que é o HTML, como ele é compilado, como o navegador entende, precisamos entender o que está por trás do site, o que está por trás do computador. Então, por exemplo, eu estou usando essas comparações para que fique mais simples de entender, ok? Se viemos aqui, clicar no botão direito e inspecionar, conseguimos ver o que está por trás do site, de um website, de uma plataforma. Então, por exemplo, toda essa estilização que está aqui é HTML, tá? Nossa, Lucas, eu vou ter que decorar isso aqui tudo? Não, calma. A maioria da dúvida no começo é, cara, eu vou ter que decorar isso aqui tudo. Isso aqui, essas tags de HTML, funciona da seguinte forma. Vamos supor, vamos fazer uma comparação aqui. Temos o idioma português, temos o idioma inglês, temos o idioma espanhol e aí vice-versa. Dentre outros, né? Na verdade. E aí, o computador também tem seu idioma. O computador também tem uma linguagem que ele entende, tá? Então, ele tem uma linguagem de JavaScript que ele entende, ele tem uma linguagem de marcação, tá? Eu vou falar marcação de texto sempre, porque a linguagem de marcação de hipertexto do HTML não é uma linguagem de programação, tá? O CSS é uma utilização em cascata, tá? E a linguagem de programação em si, JavaScript. Mas o início é o HTML. Vamos entender aqui para que serve. Então, vamos lá. Vamos fazer o uso da comparação, que eu acabei de falar anteriormente, para que conseguimos entender melhor como que funciona mais ou menos na teoria antes de ir para a prática, tá? Porque lá na prática você vai entender melhor como que funciona. Então, por exemplo, vamos supor que você queria colocar esse parágrafo aqui no website. Você queria colocar apenas um parágrafo. Poderia ser um outro texto, poderia ser maior, poderia ser menor. E eu quero que o computador entenda, vou falar computador para que fique mais simples, tá? Fique mais simples a nossa comparação. E eu quero que o computador entenda que isso aqui é um texto e imprima para mim no site. Aí, né, computador, vou falar computador para que fique mais simples entender. O computador fala, beleza, você quer que eu coloque esse texto? Eu quero ser programador, seja imprimido no site. O computador responde, beleza. Tá, mas o texto que você quer, qual é o início e qual é o fim? Eu falo, opa, beleza, então eu tenho que marcar o início e o fim. Ótimo, então coloca ali, vamos supor, uma tag no início e uma tag no fim. Então fala assim, eu quero que esse texto entre essas tags seja impressa no computador. Ótimo, você quer que esse texto seja impresso, mas qual texto que é? É um título? É um parágrafo? É um botão? É um card? O que é esse texto? Eu falo, não, é um parágrafo. Aí, então eu volto de novo e falo, eu quero que esse texto seja impresso no site dentro dessa tag e que ela é um parágrafo. Ótimo, agora eu entendi. E o computador é bem mais simples ainda, tá? Se você abrir uma tag P, colocar um texto dentro dela e fechar, o computador entendeu que você quer colocar um parágrafo, ele entendeu que você definiu o início e ele entendeu que você definiu o fim. Então, isso se chama mais ou menos, vamos supor, uma lógica de programação em si, para que você inicie aí no mundo da programação, tá? Então, você tem que entender como que funciona e esses mínimos detalhes para que você consiga aí utilizar e dominar o HTML. E aí, a gente aplica isso aqui em todos os textos. Tá? Ah, eu quero colocar um título. Ah, Lucas, eu preciso decorar todas as tags. Não, vamos supor, nossa, eu quero essa tag aqui, eu quero colocar um título. Eu vou lá no site e falo, como colocar um título no HTML. Pronto, eu já vi aqui que o H1 é uma tag de título, e aí eu vou entender melhor o funcionamento do H1, do H2 e até o H6, que eu vi aqui que tem um H6 também. Então, eu não preciso em si entender todas e decorar todas as tags. Eu preciso entender o que eu quero fazer para que eu consiga pesquisar de como fazer, entendeu? Então, isso aqui é muito simples. No começo não tem como decorar, cara. Não adianta querer decorar todas as tags, tá? Na nossa primeira aula, vamos criar aqui um documento, tá? Que vai ser a nossa documentação da HTML pessoal, tá? Então, você vai colocar aqui do seu jeito. Vou ensinar vocês a nossa primeira estruturação. Colocar aqui do seu jeito, ó. Tags de título, tag de parágrafo, tag de links, tag de imagem, tá? E aí você vai escrevendo do seu jeito. Você vai criar sua própria documentação para que quando você tenha dúvida e se você queira saber qual tag utilizar, você pode vir na sua própria documentação que você mesmo escreveu, pesquisar e tirar a sua dúvida. Então, conseguimos entender mais ou menos aqui como é que funciona aí o HTML. Vamos entender melhor na prática, tá? Eu separei alguns sites aqui, alguns projetos que eu fiz aqui há muito tempo, no início da minha carreira como programador, tá no HTML. Então, por exemplo, a tag de login, né, que eu fiz, isso aqui já é um pouco mais recente. Então, vamos começar aqui.
Isso aqui foi um projetinho que eu fiz, né? Na verdade, foi para mim entrar num processo seletivo, onde faço, mas isso aqui foi em React, tá? Então, isso aqui é um pouco mais avançado, depois entramos aqui. Então, por exemplo, você pode olhar aqui, ó, todo o website, ele é todo em HTML e CSS. Conseguimos entender que tudo que tiver escrito aqui, tiver esse bloco aqui, é HTML, tá? Então, esse aqui é um bloco. E aqui, por exemplo, eu tenho esse bloco aqui, esse bloco, vamos pegar esse aqui, fica mais simples de a gente entender. Eu tenho um bloco inteiro que eu defini. Falei para o computador, eu quero que essa tag seja o início e essa tag de fim seja o final. E dentro dessa tag eu vou colocar blocos de cards. Então eu vou colocar 5, 6, 10 cards, não importa. Então esse bloco vai ser bloco isolado. Eu vou poder estilizar no CSS esse bloco isolado porque eu defini no HTML. Então depois que você entender como é que funciona o HTML, você vai entender que tudo que tem no website, ele tem HTML. Por exemplo, eu separei aqui, né? Fui clicando aqui nos projetos que eu tinha aqui antigo. Então, são projetos bem antigos que eu comecei, né? Então, isso aqui é uma tela de login que eu fiz no React, se eu não me engano. Aqui também foi no React, vou até tirar daqui. Foi o portfólio também, bem antigo também. Isso aqui eu fiz em React também, se eu não me engano. E aí, cara, é muita coisa que você consegue fazer, tá? Então, tem esse site aqui também que fiz em HTML e CSS. Você, dominando HTML e CSS, você já consegue aí trabalhar, você já consegue ter uma renda, tá? Então, vamos supor, você aprendeu HTML e CSS, você consegue criar um site desse aqui tranquilamente. Lógico, você vai pegar um pouco de JavaScript ali, vai pegar ali para poder fazer a função do formulário. Porém, se você, vamos supor, você pega um vizinho seu, uma barbearia, fala, olha, você quer 50 cortes de cabelo grátis aí, eu crio uma página para você bonita lá e coloco lá